quero que faças é que tente saltar um pouco. Sentir-te-ias confortável se eu saltasse o planalto na tua bicicleta para que pudesses ver? Queres seguir-me? Queres ficar sozinho? O que preferes? Saltar na tua bicicleta? Sim. Vai para a descolagem quando eu te roubar a bicicleta. E só quero que saibas a posição do corpo, por isso não tens de prestar atenção a isso. Só quero que ouças. A quantidade de acelerador que estou a dar? É só isso. Vai tornar a tua vida muito mais fácil quando começares a fazer isto. A terceira velocidade é perfeita. É uma subida e é uma subida íngreme. Isso significa duas coisas. Uma, tens de ter a cabeça para a frente, certo? E segundo, tens de ir rápido. Porque está a subir uma grande colina, certo? E enviaste-me um monte de vídeos na aplicação de ti. A subir colinas íngremes. Portanto, não é que não estejas habituado a isso. Não podes ultrapassá-la. Se o fizeres, não acontece nada. O risco é zero. Quando digo risco zero, é risco zero. O risco é muito maior se o fizermos rolar, porque o risco de o fazermos é empatarmos, desviarmos-nos de um lado para o outro e ficarmos presos. E quando dás por ti, alguém te aterra em cima. Porque estás preso no meio do salto, certo? Por isso, é muito mais seguro para nós tentarmos fazer o caso ou até tentar ultrapassá-lo. Sim, ótimo. Muito bem, continua. Óptima primeira tentativa. Óptima primeira tentativa. Então, o que isso deve fazer, e eu vou falar com ele rapidamente, é que ele aterrou no pior sítio possível. Portanto, vocês sabem que quando veem estes vídeos, eu digo sempre que se aterrarem no pior sítio possível e não o fizerem parecer muito mal, isso deve dar-vos um impulso de confiança. Meu, bom trabalho. Ok, então, aterraste no pior lugar e lidaste com isso na perfeição. Então, começa, deixa que isso te dê alguma confiança. Carrega mais velocidade. E lembrem-se, não é mais velocidade na descolagem, é mais velocidade depois do rolo, descendo antes dele. E depois é só ir um pouco mais longe de cada vez. E depois vais acabar no ponto ideal e saltarás toda a areia. Vai ficar lindo. Muito bem, muito bem. Levaste uma boa quantidade de velocidade. Podias definitivamente ter ido mais rápido. A tua posição de ataque e descolagem é óptima, mas tens de te manter de pé. Assim que se levanta no ar, entra-se em pânico e senta-se. Isso faz com que a moto se dobre um pouco e depois aterra de forma dura. Mantém-te de pé. Não é algo de que se deva ter medo, ou então eu não estaria aqui sentado a dizer-vos para o fazerem. Se houvesse algum risco e fosses tão tímido como és, eu diria, absolutamente não o faças. Não o faça, não há qualquer risco nisto. Mantém-te de pé. Deem-me um pouco mais de velocidade a descer a colina depois do rolo. Vais aterrar tão suavemente como nunca aterraste. Muito bem, aqui vamos nós. Vamos lá. Boa velocidade. Obrigado. Muito bem, vamos lá ver o que se passa. Do que é que tem medo? Ok, de se magoar. Como é que se imaginam a magoarem-se neste salto? Tipo, o que é que tem medo de fazer especificamente? O que eu vou fazer? Está bem. O quê? De saltar. Ok, então, de que é que tens mais medo? De casing ou de overjumping? Ritmo elevado. Ok. O que é que já fizeste várias vezes? Curva. Por isso, sempre que tiveres medo, faz a ti próprio algumas destas perguntas. Se chegares a um ponto em que estás tipo, ok, tenho medo de fazer o casing. Eu já o fiz, de facto já o fez no pior sítio possível e ficou bem. Muito bem, então há mais algum receio? Para além desse, ou é só isso? E pode ser honesto, quais são os outros medos? Não que me interesse. Achas que é só isso? Está bem, ótimo. Por isso tenham confiança, mantenha essas pernas fortes. O caso foi o pior que podias ter feito. A última descolagem foi a pior descolagem que podias fazer, porque as tuas pernas caíram mesmo no topo, certo? Não é um salto suficientemente grande para acontecer algo de mal. Mais uma vez, não há razão para estar nervoso. O facto de estar nervoso é o que o torna perigoso. E eu quase diria que se estiveres assim tão nervoso de cada vez que fores andar de bicicleta, eu diria para não andares de bicicleta. Ponto final, certo? Tens de ter alguma confiança em ti próprio. Estuda-se na aplicação, vê-se o material e sabe-se o que se está a fazer. Só tens de acreditar nisso. Sim, muito bom. Podes fazer mais 2 ou 3 passes a essa distância ou um pouco mais para memorizares essa velocidade, memorizares essa posição e depois serás bom. E depois nunca mais vais deixar de saltar. Sentei-me outra vez, mas com um bom compromisso de velocidade. Não é mal. Não é mal, eu aceito isso. É muito mais fácil do que aterrar no buraco de areia, não é? E a cada volta, deixa que isso aumente a confiança. E deixa que isso te dê confiança de que, ok, eu não vou.
fazer isso e magoar-me. Só precisas de ultrapassar esses medos. Um pouco mais depressa. Para que não fiques a rolar pelo buraco de areia movediça durante tanto tempo como tu estiveste, certo? Se eu não viesse aqui e trabalhasse isso contigo, terias ficado a rolar pelo buraco de areia movediça. Durante dias e semanas a fio. Sempre que tiveres medo, pergunta por quê. E depois pergunte outro porquê. E depois pergunte outro porquê, não é? O primeiro porquê foi porque... Não me quero magoar, está bem? Mas precisas de ser mais específico do que isso. Então está bem. Como é que eu penso que me vou magoar? Por que é que eu acho que me ia magoar? Por que é que eu penso que me vou magoar? E depois, se eu, tiver medo de o fazer, por que é que eu teria medo de o fazer? Porque tenho medo de fazer a dobra ou de dar um pontapé para o lado, seja o que for. Faça algumas perguntas e depois aposto que não terás medo. Isso facilitar-lhe-á muito as voltas. Não só poupará alguns segundos, mas vai poupar muita energia, certo?